Hoje também os jornais apresentam algumas outras notícias que me parece que são muito importantes. Uma delas envolve o Laranjal do PSL em Minas Gerais. O Laranjal do PSL em Minas Gerais. Isso aí me parece extremamente importante. A grande questão é que foram presos assessores do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, deputado mais votado em Minas Gerais, e, tudo indica, o responsável por esse Laranjal. Aí tem um fato interessante, como é que funcionava o Laranjal? Você tem recursos do partido, do fundo partidário e do fundo eleitoral. E aí, pela legislação, você é obrigada a destinar X%, por exemplo, para as candidatas, para as mulheres que são candidatas. Só que elas não gastavam esses recursos. Inclusive, quando ia ver, elas tinham votos desprezíveis, 300, 400, 500 votos. Por exemplo, de 4 candidatos, no total somado tiveram 2.000 votos, o que dá média de 500 votos por cada candidato, e gastaram um recurso fabuloso. Então isso era repassado, de acordo com as denúncias, para o Marcelo Álvaro Antônio. Então funciona dessa forma. Como resolveria esses laranjais espalhados pelo Brasil, que é no caso aqui é do PSL, mas se investigar vai pegar de outros partidos também. Tende a acabar com o fundo partidário, tende a acabar com o fundo eleitoral. Se for o caso, nessa semana ainda, eu vou mostrar para vocês qual é o valor que os partidos vão receber esse ano do fundo eleitoral. Recebem 1/12, quer dizer, durante os 12 meses tem um valor que eles vão recebendo. É um verdadeiro absurdo, tende a acabar com o fundo partidário. Isso tem de ser extinto, que é dinheiro público, meu, seu, nosso. E tem de acabar também com o fundo eleitoral. Os partidos têm de sobreviver com a contribuição dos seus filiados, com seus próprios recursos e não com recursos públicos. E no caso em tela do PSL, partido de Jair Bolsonaro em Minas Gerais, claramente envolve o ministro do Turismo. E por que ele mantém o ministro do Turismo e não o demite? Porque veja os que já saíram do governo, vários saíram, o Gustavo Bebiano, o general Santos Cruz, né, o Ricardo Vélez, foram alguns ministros que saíram. E outros, também o presidente do BNDES, o presidente da FUNAI, o presidente do Correio, etc., os Correios tal, etc. Nenhum foi por causa de corrupção, mas por divergências de toda a ordem, administrativas, políticas, etc., etc., etc. O interessante nessa questão é que aí envolve corrupção. Daí que o presidente não quer demiti-lo, porque vai ficar a pecha de corrupção no seu governo. Aí essa é a grande questão. Daí essa sobrevida do ministro do Turismo. Ele diz, o presidente, precisa ter coisas mais graves, mais graves, mais graves. Mas mais graves do que já foi mostrado, comprovado, com depoimentos de parlamentares, inclusive uma deputada eleita, dizendo como ela foi coagida. Então não faltam depoimentos, testemunhas, não faltam documentos, mas quanto mais tempo o Bolsonaro ficar com esse ministro e não demiti-lo, pior para ele, porque a pecha de corrupção fica no interior de um dos seus ministérios do seu governo, no caso do Ministério do Turismo, que vale lembrar, se ele fosse um grande especialista em turismo, poderia até ter justificado, fosse um brilhante, o cara que entendesse de tudo, e não é o caso, ele não tem a mínima experiência, e nesse sentido, iguala Jair Bolsonaro a Dilma Rousseff. Lembra-se do ministro do Turismo da Dilma? Aquele que tinha a famosa primeira-dama do turismo, aquela que fez um ensaio fotográfico no gabinete do ministro do Turismo. Naquele momento ela vivia com o ministro do Turismo, depois o amor acabou, mas naquele momento sim. E ela foi com aquele vestido famoso que só tinha um botão que fechava, abria um botão, ela se desnudava, aquela senhora tal. Era uma coisa patética aquilo no governo Dilma. É patético agora no governo Jair Bolsonaro. E o duro que com Dilma e com Bolsonaro, quem paga toda essa comédia, esse pastelão, essa ópera bufa, somos nós.